O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirmos, têm duas fontes bem diversas que é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras além desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, e com as quais nada tem a ver o coração? Quantos desentendimentos, quantas disputas funestas e inúteis ter-se-ia podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. E mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco à fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem se deve, então, todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, dessa maneira, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar o destino, a providência, a sorte desfavorável, enquanto que sua má estrela, na verdade, é a sua própria negligência. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofreu a consequência do que fez. No entanto, a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela alcança, mais especialmente, aqueles que trazem perigo à sociedade, e não as faltas que prejudicam os que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É por isso que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho certo. Não existe uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Isso significa que tanto nas coisas pequenas como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de desgostos. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria a sua evolução e, consequentemente, a sua felicidade futura.
Mas a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e desorganizada, quando as forças já estão consumidas e o mal é irremediável. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu faria tudo diferente, mas não há mais tempo. Assim como o trabalhador preguiçoso que diz: eu perdi o meu dia, ele também lamenta: eu perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol se levanta no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para eles, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Todos nós gostaríamos que a vida fosse feita apenas de momentos felizes e prazerosos, mas não é assim. Em muitas ocasiões, os eventos da nossa existência fazem com que vejamos o mundo como um verdadeiro vale de lágrimas, uma prisão de segurança máxima dentro da qual nos sentimos asfixiados. A expressão popular, dia de riso, véspera de choro, retrata bem a caminhada humana na Terra. É devido a essa inconstância da vida, por assim dizer, esses altos e baixos, que muitos companheiros de jornada se entregam ao desânimo e fazem aumentar as estatísticas dos ansiosos e deprimidos da nossa sociedade. Mas, se é grande o número de doentes, de pessoas que se rendem à dor e ao sofrimento sem oferecer o mínimo de resistência, há também os que desejam saber os motivos que fazem a vida ser assim tão desafiadora. O questionamento, a indagação, é o prelúdio da autoiluminação. É o primeiro passo que o espírito imortal dá em busca do esclarecimento, da compreensão dos mecanismos da vida. A investigação é, assim, uma forma intuitiva de atender ao roteiro criado pela providência divina, que outro objetivo não tem, senão o de nos prover de recursos para alcançar a perfeição à qual estamos destinados. Disse Jesus: buscai e achareis. Com isso, o Mestre nos falou da importância de não nos acomodarmos diante das dificuldades da vida, mas, do contrário, empenharmos nossa inteligência e energia na busca de soluções. Numa situação de aflição, nosso primeiro impulso é imputar a culpa de nossa angústia a algo ou alguém. Ou seja, buscamos um agente externo, alheio a nós, e fazemos dessa pessoa ou desse evento o alvo de nossas frustrações. Tomamos a posição da vítima que sofre injustamente e, dessa forma, desperdiçamos a oportunidade de meditar a respeito de nossas próprias escolhas e atos, os quais têm a grande chance de serem os causadores da aflição que experimentamos. Contudo, as aflições têm uma finalidade útil. Elas são um recurso utilizado por Deus para atender ao princípio equilibrante, mecanismo da lei divina, que prima pela manutenção do equilíbrio no universo, pois é necessário que aquele que se desviou do caminho reto ajuste a sua rota. Se seguirmos as orientações de Jesus, despidos do personalismo que nos cega a visão para a realidade dos fatos, certamente acharemos a resposta dentro de nós. E assim, chegaremos à conclusão de que a alegria e a paz que tanto almejamos nunca dependeram de nada ou de ninguém que não fosse nós mesmos.